Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre estudo de caso, uma metodologia muito importante dentro dos estudos de um projeto arquitetônico, normalmente sempre requisitado pelos professores das faculdades, e uma arma que a gente tem aí num arsenal metodológico para não se perder na hora de realizar o nosso projeto. Mas antes, se você gosta dos nossos conteúdos, eu vou fazer um apelo para você. O canal está indo muito bem, estou muito satisfeito com o resultado. Cada dia a gente recebe mais inscrições e para você que ainda não se inscreveu no canal, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esses vídeos, principalmente os meus alunos da universidade que estão sempre acompanhando, assistindo. Não deixa de ativar o sininho, não deixa de se inscrever no canal, isso dá uma estatística muito bom para a gente continuar gravando esses conteúdos, ok? Não sei se vocês repararam, mas nos últimos meses eu foquei um pouquinho mais em tecnologias, Revit, AutoCAD, para dar um pouco do embasamento ali para vocês, né? Então também quem não conhecer essas plataformas, assista os vídeos lá. Estão bem legais, é um curso bem completo, gratuito, que dá uma base, né, pessoal? Que dá uma nivelada da forma que eu entendo que você tem que aprender esses programas, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre estudo de caso, o que é essa plataforma, o que é essa metodologia, né? Qual que é a função dela dentro de um projeto, pessoal? Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, como diversas metodologias, não existe uma regra específica de como você tem que fazer, ok? O que eu vou dar aqui é algo que sempre funcionou para mim, é mais ou menos aquilo que eu cobro dos meus alunos, e aí vai de você trocar uma ideia com o seu professor, se você ainda está na universidade ou na faculdade. Por quê? Porque cada professor pode ter uma metodologia específica ali, ou características que ele deseja que você coloque dentro desse estudo, ok? Eu vou colocar as minhas, que eu acho que é mais ou menos o que todos os professores fazem e pedem, e alguns erros que os alunos cometem, e que isso pode aí talvez denegrir a qualidade do seu trabalho, tá bom? Então vamos lá, ó, o estudo de caso, ele não é uma ferramenta que veio da arquitetura. Por incrível que pareça, o estudo de caso, que é uma metodologia conceituada, ela pode ser aplicada em diversos tipos de trabalho. Não é apenas no da arquitetura. O estudo de caso, por exemplo, ele é muito utilizado na medicina, né? O que consiste o estudo de caso? Você pegar um objeto de análise e realmente estudar o que aconteceu, quando a pessoa tomou aquela decisão, quais foram os fatores que determinaram que ela tomasse aquela decisão, como ficou esse trabalho, qual é o resultado final, prós e contras. É mais ou menos essa análise, né? Pra gente que está aqui na arquitetura, o que é? É você pegar uma obra análoga ao seu trabalho, ou seja, se o seu professor ou se o seu cliente te contratou para fazer uma escola, a ideia é que você pegue um estudo de caso de alguma escola que você gostou, ok? Ah, mas aí quantos estudos de caso tem que fazer? Depende do que o seu professor pedir. Eu já vi professores que pedem 3 estudos de caso, 5 estudos de caso. Eu já vi professor que pede 1, tá? Depende. Eu, particularmente, peço para os meus alunos sempre realizarem 2. Por quê? Um nacional e um internacional, porque isso dá um embasamento legal ali sobre o que está acontecendo, tanto nacionalmente quanto lá fora, porque aí a gente vai do básico ao utópico, por assim dizer, né? A ideia é que esse estudo de caso seja obras realizadas, ok? Isso para mim, porque eu quero que você faça uma análise sobre coisas que foram concluídas, que foram executadas e, consequentemente, a gente tem uma análise até a fundo se aquilo que foi executado funciona ou não. Mas eu também já vi professores que falam que não, que um estudo de caso pode ser também realizado sobre um projeto, não necessariamente construído. Pode, só que você não vai conseguir avançar tanto em alguns elementos, principalmente se esse projeto não tiver uma maquete, uma foto, alguma coisa dessa categoria, tá bom? Olha, o que acontece? Um estudo de caso, ele começa com você escolhendo a sua obra. Ah, mas como que eu escolho essa obra? Você pode acessar diversos sites,
tá? Vou deixar na descrição do vídeo um site que eu uso, que é o ArcDaily, mas eu acho que todo estudante de arquitetura do arquiteto conhece isso. É o ArcDaily, você entra lá e escolhe a obra que você se interessou, tá bom? Ah, mas como que eu escolho? Você se interessou por ela, faz uma pesquisa inicial, veja se ela está dentro dos seus parâmetros, dentro de um tamanho que você acha legal, com uma estética bacana, com uma estrutura bacana, então você pega e escolhe, você tem que tomar essa decisão. Pode apresentar para o seu professor, por exemplo, para ver se ele topa fazer um estudo de caso daquela arquitetura, se ele vê algum problema, tá ok? Olha, feita essa escolha, você tem alguns elementos que são importantes você trabalhar, tá ok? Por exemplo, análise do entorno. O que é a análise do entorno? É você entrar no Google Maps, pegar, por exemplo, o endereço daquela escola, tá certo? E você começar a fazer um trabalho que você faz uma análise daquilo que está lá em volta. Ah, mas como que eu sei? Gente, rapidamente eu peguei aqui essa escola, por exemplo, e percebi que passa um rio, que é o Rio Tietê, que tem uma praça ali próxima, que tem uma outra escola ali próxima, que tem 2 igrejas. Então eu faço essa análise, mesmo que seja descritiva. Ó, a partir dessa análise, o que nós temos ali é isso, 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 aquilo. Por exemplo, para uma escola, posto de gasolina não pode ficar próximo de uma escola. É uma determinação isso, né? Pelo menos do meu município, eu acredito que seja federal. Então, assim, se você pode, para uma escola, por exemplo, mapear se tem posto de gasolina próximo e fazer uma descrição sobre isso, ó, não existe ou existe. Ou até mesmo, por exemplo, nesse caso que eu peguei aqui, tem 2 igrejas ali muito próximas dessa escola. A gente pode fazer uma análise dos complicadores que essas igrejas podem causar próximos dessa escola. Por exemplo, normalmente igreja tem ensaio de banda, tem ensaios de coral, depende do tipo da igreja, né? Depende do tipo da religião. Mas tem. Isso pode impactar a escola? Não sei. Vamos fazer assim, vamos fazer esse questionamento num texto? Vamos fazer esse questionamento. Então, analisar o entorno justamente para ver se a partir dessa análise a gente descobre por que o arquiteto tomou aquelas decisões, tá certo? Óbvio que aqui, pessoal, a análise do entorno que eu fiz, ela é muito simplificada. Eu fiz ela no AutoCAD, no Paint dá para fazer. Mas eu já vi, por exemplo, estudos que a pessoa faz um trabalho extremamente complexo dessa análise desse entorno, analisa bairros, faz a morfologia do estudo de caso. Para quem não sabe o que é a morfologia urbana ali, assiste o outro vídeo que a gente gravou sobre morfologia urbana, né? Uso de ocupação, gabarito, sistemas viários. Então, eu já vi alunos que fazem até a morfologia do estudo de caso. Então, depende do tanto que você quer entrar nesse estudo, ok? E faz coisas complexas aí usando Photoshop, então depende de cada um, ok? O próximo item que é fundamental para um estudo de caso, presta atenção, é a análise da implantação. Você tem que pegar a implantação, nesse caso a implantação está tranquila, mas você tem que pegar essa implantação dessa escola, por exemplo, e mapear ela, tá? Ou seja, como que é o prédio? Ah, o prédio está aqui, ó, o prédio são esses que estão em vermelho. Ó, eu tenho uma área central ali na escola que ficou aberta. As entradas dos alunos é por onde? Ah, é ali na área aberta. A entrada dos professores é por onde? É ali no outro lado. Então, fazer essa análise, fazer esse estudo, pessoal. O que eu vejo que é um dos principais erros dos alunos é o quê? É achar que fazer um estudo de caso é simplesmente entrar num site, copiar até o texto do que o site fala, das interpretações, e colocar no Word. Não é isso. É você pegar essa planta e realmente falar, ok, o que a gente tem aqui? Qual que é o formato? Por que ele optou por esse formato? Olha o pátio. Esse pátio tem uma importância? Tem. Qual que é a importância? Então, óbvio que uma vez que a gente lê lá no ArcDaily sobre a escola, a gente entende um pouquinho das decisões. Mas é você também pegar isso aqui e dar a sua visão do porquê que foi feito, tá certo? Depois, outro item, análise das plantas, pessoal. Se você tem que pegar todas as plantas, não é só do térreo, você tem que pegar todas as plantas e mapear. Ó, eu tenho aqui a escada, eu tenho aqui o bloco do refeitório, eu tenho aqui o setor das salas de aula, olha ali no meio do setor da sala de aula eu tenho um banheiro de apoio, um DML, né? Então, o corredor. Então, é você fazer essa análise de todas as plantas,
cortes, detalhes, tudo que for necessário para você compor o seu estudo de caso, tá bom? Aí, um outro item que eu acho fundamental é você fazer uma análise estrutural estética, ou seja, você descrever qual foi a estrutura utilizada nesse prédio. Ela é retilínea? É protengida? Onde que estão esses elementos? O telhado é uma tesoura? Qual que é a telha? Faz uma análise dessa estrutura. Estética. Como que é a estética desse prédio? Ela é uma estética moderna? Ela é uma estética racional? Ela é uma estética pós-moderna? É uma estética racionalista pura, simplesmente para fazer funcionar ali o prédio? Ok, mas faça um breve texto sobre isso para que fique claro que você também analisou esses pontos, ok? Já vi até análises de detalhes, então assim, tem brise nessa escola? Vamos fazer uma análise dos brises. Então, percebe que o estudo de caso é realmente você indo a fundo nisso? Por quê? Porque quando você faz um estudo a fundo disso, aí que está a sacada, o pulo do gato. Quando você for fazer o seu projeto, que é uma escola nesse caso, você já vai ter outra visão. Você não vai ficar preso em detalhes que não tem sentido. É outro tipo de projeto quando você faz um estudo de caso bem feito. Porque você sabe quantos banheiros tem que ter, mais ou menos o tamanho, mais ou menos a posição, mais ou menos a questão do pátio, caixa d'água, onde que é a entrada dos alunos, por que ela foi lá. Então você se norteia muito para conceber a sua escola. Ah, mas eu estou copiando. Não é cópia, pessoal. Fazer um projeto não é começar do nada. Você não tem que inventar a roda em todo o projeto. Você tem que tomar decisões a partir de problemas verdadeiros, né? Então, quando você analisa um projeto desse, fica muito mais fácil para você tomar as suas decisões baseada em um projeto que já foi concluído, ok? Então, sim, você vai ter que pegar as fotos dessa escola, vai ter que analisar questões de cor. Olha lá, ele tem um cobogó em volta dessa escola inteira, né? Um elemento vazado, então você pode fazer uma análise. Então, quando eu olho para uma foto dessa, eu tenho que fazer a minha análise, né? O cobogó, eu tenho que fazer uma análise, por exemplo, da ventilação, como que essa escola provavelmente ela é bem ventilada. O fato da gente ter esse pátio aberto bem no meio dos dois blocos, né? Pô, olha que legal, eu tenho uma passarela aqui onde estão essas duas meninas, que provavelmente são alunas. O que acontece? Provavelmente se um dia um diretor quiser fazer um chamado, quiser fazer uma festa, quiser fazer um evento, ele se posiciona aí nessa passarela, ó, ele está numa posição super privilegiada para dar um recado. Isso é um preceito moderno, né? Então isso é esses tipos de análise que a gente tem que fazer, tá certo? Então, para mim, a estrutura mínima que a gente tem que ter no estudo de caso: análise do entorno, análise da implantação, análise das plantas, análise de cortes, fachadas e detalhes, uma análise estrutural estética, fotos, né, com comentários desse tipo que eu acabei de fazer, e uma conclusão, pessoal. Conclui esse estudo, né? Por que ele é bom para você? Por que ele é interessante? O que ele agrega dentro do seu trabalho, ok? E agora eu vou dar a base o erro que eu acho que todo aluno comete, independente do trabalho, mas eu vejo isso mais dentro de estudos de caso, pessoal. É a relação foto-texto. O que é a relação foto-texto? Relação foto-texto é o seguinte: muitos alunos colocam foto e um textinho. Não, tá errado. O que você tem que fazer? É foto e um texto explicando o que você quer que eu observe naquela foto. Outra foto e o outro texto. Não faça foto e texto. Dá uma intercalada com texto. Normalmente os professores gostam muito disso, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar na descrição um texto mais ou menos da essência do que eu acho que tem que ser. Tem umas dicas nesse texto, vai estar no link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar o seu sininho, seguir a gente no canal aqui, isso ajuda muito. Se inscreve, isso ajuda muito a gente continuar com essa produção. Os alunos andam gostando bastante desses vídeos de metodologia e eu acho que é uma dificuldade natural na aula de projeto, né? Principalmente porque está todo mundo isolado, não está tendo aula, pelo menos aqui na minha cidade não está tendo aula. Então eu acho que isso está agradando bastante vocês. Deixa um comentário, alguma coisa, alguma dúvida, estou aqui para ajudar, tá bom? Vejo vocês na próxima videoaula, no próximo encontro nosso. Um grande abraço e tchau!